pessoal, sou o Vitor Horta, sou Engagement Manager de Ciência de Dados da Pius Consulting Technology e hoje eu estou aqui com o Vinícius Santos, especialista em cibersegurança pela Acta Pius Group. Tudo bem, Vini? Tudo bem, Vitor? Prazer estar aqui, falar sobre esse tema, que é super relevante e tem tido um apelo muito grande aí entre as organizações. Pois é, hoje estamos aqui para falar principalmente do tema focado em cibersegurança e IA generativa e como isso impacta o futuro da inovação das empresas. Vini, como você enxerga o impacto agora em cibersegurança, já que a gente vê cada vez mais empresas desenvolvendo sistemas baseados em IA generativa, conseguindo vencer essa barreira de realmente gerar inovação com IA generativa, mas talvez ter uma certa exposição a riscos aqui de segurança, né? Vitor, eu acho que o impacto tem sido assim, muito significativo, né? A gente consegue perceber isso quando a gente vê os governos, os órgãos reguladores, sejam setoriais ou não, já se movendo, criando regulação, preocupando com aspectos de segurança, principalmente privacidade. Por quê? Uma nova tecnologia com potencial disruptivo, então várias empresas estão adotando, às vezes sem a governança, sem um cuidado necessário. Muitas vezes, Vitor, sem a noção de qual impacto tem a adoção da IA dentro da própria organização e, às vezes, no ecossistema que ela faz parte. Então, no final das contas, trata-se de conhecer esses novos riscos, as novas superfícies de ataque e conseguir lidar, mitigar aquilo e tratar esses riscos da forma mais adequada possível. Perfeitamente, Vini. A gente viu inicialmente as pessoas desenvolvendo esses sistemas baseados em IA em ambientes controlados, no meio artístico, gerando imagens, vídeos, ressuscitando vozes de grandes artistas, né? Mas agora, realmente, para a gente vencer essa barreira da inovação em negócios, a gente precisa garantir privacidade de dados, né? Entre outros possíveis problemas de segurança. Você já tem visto reportes de ataques? Como que está essa questão de novos riscos que vem aparecendo e como está o IA generativo? Sim, e tem alguns casos bem inusitados, né, Vitor? Assim, até pegando um pouco desse início da adoção pelas organizações, muitas vezes pelo colaborador, usando um chat GPT, um Void ou uma IA generativa, sem muitas vezes o cuidado necessário. Teve um caso muito interessante com a Samsung, onde os profissionais desenvolvedores compartilharam código confidencial, propriedade intelectual da empresa, no chat GPT. Ou seja, o modelo aprendeu e aquilo em algum momento ficou internalizado. Isso teve uma repercussão muito interessante a ponto da organização proibir a adoção de IA generativa por um período dentro da empresa. Então, é um exemplo que mostra para a gente que começou com uma adoção, às vezes, ali mais inocente, entre aspas, um uso mais simples, mas partiu por um caso onde as organizações estão criando modelos, e já estão enfrentando, inclusive, problemas de privacidade, muitas vezes de viés, obviamente no contexto ainda não tão impactante do ponto de vista do ecossistema, de trazer um problema reputacional, ou algo que possa causar dano financeiro. Ainda são incidentes menores, Tanto é que já temos, inclusive, um banco de dados para poder lidar com, registrar todos esses incidentes, que pode ser pesquisado aí, pelos pesquisadores de segurança da informação e pelas pessoas que estão adotando a IA, modelos de IA, fazendo parte da construção dessa nova infraestrutura, para entender e conseguir lidar melhor com esses possíveis riscos, saber que tipos de riscos, incidentes já estão acontecendo e inicialmente já ter um ponto de partida para que a adoção seja minimamente segura. Perfeitamente. E quando a gente fala de IA generativa principalmente, abrange o escopo de cibersegurança, porque a gente não está falando só necessariamente de ataques e riscos de segurança, mas a gente também está falando de garantir ética, garantir privacidade de dados, trabalhar e mitigar problemas de alucinações, que é uma coisa nova que surge agora por causa da IA generativa, e garantir realmente que a resposta desse modelo não vai infringir as próprias políticas da empresa. Como que você vê esse novo escopo que entra agora para os times de cibersegurança, que tem de garantir não só a prevenção a ataques, mas também que o comportamento do modelo não vai ser um comportamento antiético, por exemplo? Legal essa pergunta, Vitor. Acho que tudo começa ali com a governança.
que é governança de fato? É assim, você conseguir entender o escopo de utilização daquele modelo, ou da IA generativa, ou até outro tipo de IA, né, dentro da organização. Qual que é o impacto que aquilo tem para o negócio, para os clientes, né, para a sociedade, acima de tudo, né, que é um aspecto que eu acho que é muito forte, né, dentro da adoção de IA dentro das organizações. Eu considero a inteligência artificial como uma tecnologia não puramente tecnológica, né, mas um fator sociotecnológico, porque tem um impacto na sociedade, está moldando uma cultura, né. Posso dar um rápido exemplo aqui, por exemplo, minha filha, hoje na pesquisa escolar, ela já usa IA generativa, né? Então, eu tenho incentivado isso justamente para, né, conhecer, já criar cultura, mas é algo que está moldando a nossa sociedade, a forma de se interagir, né? E muitas vezes as organizações elas começam sem ter essa clareza. Eu entendo que o fator inovação, né, ele é importante e a segurança não está aqui para brecar, para parar o processo, para dizer não, mas principalmente para apontar quais são os riscos, quais são os problemas e auxiliar nessa jornada de fato. Então, acho, Vitor, assim, podendo resumir, né, ter uma noção de escopo, impacto, benefícios diretos, indiretos, né? Como a organização vai lidar com possíveis desvios ou alucinações, se ela está preparada para responder não só internamente para os seus clientes, para a sociedade, né, para o mercado de maneira geral. Então, acho que tem que começar com esse trabalho de base, né, de entendimento e, obviamente, partir depois para avaliações, né? Perfeitamente. Eu acho, sim, acrescentando, né, essa parte de política de IA, de governança de IA, realmente tem sido uma falta muito quente que nos fóruns de IA, das empresas que estão querendo usar IA, mas é importante mencionar também que existem soluções técnicas bem sofisticadas para garantir a segurança nesses ambientes. Criptografia de IA, né, que é você fazer um prompt que pode até ter dados sensíveis, mas a gente aplica, tem soluções de mercado aí para a gente criptografar esses prompts de forma que o prompt é completamente diferente, né? Os dados sensíveis eles se perdem, mas a resposta é a mesma. Então, assim, um exemplo legal de criptografia e garantia essa utilização dos dados. E as próprias firewalls de IA, né? Que são aqueles sistemas que ficam ali no meio, monitorando o que entra, o que sai dessas IAs, todos os arquivos que são possuídos, para garantir que não tem nenhum tipo de vazamento, de resposta ao conteúdo tóxico saindo dali. Tudo isso para quê? Para que as empresas não deixem de criar inovação baseada em IA por medo desses riscos, né? Que é o que a gente também não quer deixar acontecer, né? Por isso que a gente está aqui aportando segurança nesse tópico também, né? Exato. Interessante que o Gartner tem falado bastante sobre esse assunto. Ele trata a questão da segurança do ecossistema de IA em 3 pilares. Ele fala, primeiro, a necessidade da governança, ou seja, a gente tratar nessa camada do ponto de vista de política, de entendimento, de avaliação, de análise de impacto da adoção da IA. Ele fala de proteção ao modelo e à infraestrutura que sustenta aquele modelo. E aí entra muito a questão você comentou, da criptografia, por exemplo, dos prompts, né? Também trata sobre a proteção dos dados que são usados, né, ou usados para treino do modelo, ou dados que são gerados pelo próprio modelo. Então, as ferramentas elas vão encaixar, na minha visão, perfeitamente dentro desses pilares, né? Quando você comentou sobre a questão do firewall, olhando para a proteção não só do modelo, mas também para a proteção dos dados, principalmente aquilo que é devolvido pelo modelo para detectar, por exemplo, uma anomalia na resposta, né? Uma alucinação ou desvio ético. Essas ferramentas são fundamentais, né, para cumprir não só o trabalho de proteção, mas de monitoramento contínuo. Vitor, acho que um dos maiores desafios que a gente pode dizer com relação à segurança da informação uma vez que eu estou protegendo, garantir a proteção ao longo do tempo. Exatamente. Conseguir monitorar isso de maneira adequada, entender onde tem os desvios, onde tem a necessidade de correção, onde a camada de proteção aplicada, talvez ela não foi totalmente efetiva, faltou um pedacinho do escopo, enfim. Com o monitoramento contínuo, a gente consegue, né, entender essa natureza dinâmica dos modelos, né, essa natureza não determinística aí. Em algum determinado tempo, o modelo pode funcionar, né, os resultados
os inputs podem ser os mesmos, mas os resultados podem ser completamente distintos. Então, esse monitoramento contínuo também dentro dessa etapa é fundamental. Exatamente. Então, enxergando assim de maneira geral, né? A gente tem a parte de políticas de governança, aquela parte de teste de robustez que acontece antes da implementação do modelo, você verificar ali quais cenários o modelo se comporta bem, em quais cenários você já tem que ter o maior cuidado para aplicar aqueles modelos, né? Depois toda essa parte de melhoria contínua e podendo ter também essa parte muito interessante de criptografia dos dados, de manter o firewall, de monitorar métricas, né? Para entender quando que a coisa ele pode estar saindo do eixo também, né? Quando que é hora de fazer alguma aplicação, algum update ali no sistema, né? Exato, Pedro. E é interessante, só comentando ainda mais sobre essa parte de governança. Quando a gente fala de gestão de risco cibernética, né, tem-se vários modelos, metodologias, formas de se identificar riscos nessa etapa, mas a IARA trouxe uma superfície diferente, né, uma relação, uma interface, muitas vezes, do homem com a máquina, da máquina com fontes de dados, distintas, podem ser internas, podem ser externas, uma dinâmica nova para o contexto de tecnologia. E eu acho que a comunidade científica, o mercado e o governo de forma geral, eles agiram rápido que novos frameworks foram desenvolvidos. Né? Então a gente comentou ontem, né, na palestra ali sobre modelos de gestão e gerenciamento de risco dedicados para a IA. E pensando num trabalho inicial de entender onde a IA se posiciona dentro da minha organização, quais processos críticos são afetados e os riscos associados, ter um modelo direcionado, específico para esse contexto, é fundamental, né? Isso se materializa em vários frameworks que têm, né, aparecido aí, como Niche AI RMF, inclusive, que é algo, né, de estudo nosso, de desenvolvimento em torno dele. Como o WASP, MITRE e outras organizações também têm trabalhado. Então, eu gosto de frisar porque a gente tem que trabalhar com as ferramentas corretas, né, para o contexto correto. Né? Então, ter uma visão de risco e de impacto utilizando esses modelos que são mais adequados para o contexto da inteligência artificial, para mim é fundamental. Nesse sentido, o cenário parece bastante propício, né? A gente passou do hype, a gente vem vendo cada vez mais aplicações de IA, as empresas estão cada vez mais inovando com a IA generativa e a comunidade de segurança parece estar atenta a esse assunto para permitir que tudo isso ocorra de forma segura, né, gente? Verdade, Vitor. E a gente tem acompanhado de perto, né? Principalmente entendendo como o processo, a tecnologia e também a conscientização das pessoas, que é um aspecto fundamental, né? Entendendo a melhor forma de se usar, uma forma ética, o uso mais adequado com relação às tecnologias, seja IA generativa ou outro tipo de IA. Acho que a gente conseguir caminhar dentro dessa tríade, né, que é tradicional também para segurança e cibersegurança, que é processos, tecnologia e pessoas, cobrindo esses três aspectos, acho que a gente tem uma base, né, efetiva para se criar modelos, para se desenvolver a tecnologia, né, com robustez, né, com ética, com transparência, com privacidade, garantindo fim a fim um uso adequado à tecnologia. Perfeitamente. E eu acho que como mensagem final, né, acho que é importante a gente entender a tendência do mercado. Novos modelos de IA vão surgir, modelos mais inteligentes, mas os problemas, os riscos associados de segurança, eles tendem a permanecer. Né? A gente não tem nenhuma perspectiva de ter um modelo de inteligência artificial que vai vir daqui 1, 2 meses, ou mesmo 1, 2 anos, que vai realmente, por si só, garantir de forma intrínseca essa comunicação segura da informação. Né? Então, a gente não pode deixar de inovar, a gente não pode ter medo, mas realmente começar a entender também as ferramentas, as soluções de cibersegurança que envolvem esse universo de IA generativa, para a gente não deixar de inovar, né? Não deixar de dar talvez esse primeiro, esse segundo e terceiro passo com a IA, por medo de segurança. Né? Precisamos saber navegar nesse mundo, entender os riscos e como gerenciá-los. Exato, Vitor. Acho que assim, a segurança não pode ser barreira, não pode ser empecilho, muito pelo contrário, né? Tem que ser
uma alavanca ali de valor, né, para a adoção dessa tecnologia, de uma forma que você não impeça o ritmo, né, da adoção, da inovação, do desenvolvimento da tecnologia, mas ao mesmo tempo se preocupando em identificar os riscos e apontá-los, né, e conseguir criar mecanismos para mitigar, para eventualmente transferir esses riscos, né, ou até eliminá-los e ter o impacto que a gente espera dessa tecnologia, né, que é ter não só na organização do ponto de vista de lucratividade, de ganhos diretos, mas indiretos para a sociedade, né? Obviamente, pensando no futuro, onde a gente vislumbra a inteligência artificial cada vez mais no nosso dia a dia, né? Não só nas atividades cotidianas, mas no trabalho, nas relações e em todo o ecossistema no qual a gente está inserido. Eu acho que entender quais são os riscos, o impacto deles, né? Por mais que a gente não tenha, a gente vislumbre novos modelos, né? Comentou ontem sobre as superinteligências, né? Mas a gente acredita também que elas vão estar sujeitas a esse mesmo cenário, e esses riscos têm provavelmente identificados. Perfeito. Bem, obrigado, foi um prazer ter esse bate-papo aqui com você. Pô, Vitor, prazer meu, estou à disposição, espero a gente poder ter mais oportunidades para falar do tema, né? E conscientizar as pessoas e passar essa mensagem aí. Obrigado. Obrigado.